2. O Abel já deu os destaques. O torcedor do São Paulo que assistiu o primeiro jogo deve se lembrar do Diego Rosa, o camisa 10, jogador perigoso. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa São Paulo e CRB aqui no Pacaembu. Vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Um vai, o outro sai da competição. CRB tentou a primeira arrancada com o Diego Aragão. O corte foi feito pelo Souza. O time do São Paulo ganhou o arremesso. Então vamos escalar aí o time do São Paulo. Veja como o Muricy Ramalho manda o time para o campo, para o jogo decisivo, com o Rogério no gol número 1. A defesa, 27 Luiz Ricardo, 34 Lucão, 4 Antônio Carlos, 6 Álvaro Pereira. No meio, 8 Souza, 18 Maicon. E a volta do Ganso, número 10. O Pato, número 11. Osvaldo, 17. Luiz Fabiano, 9. O time do Muricy. O jovem Lucão ganhou a preferência para substituir o Rodrigo Caio, que foi expulso lá em Maceió. Falava-se ou dele ou do Edson Silva, que está no banco de reservas. Aí o São Paulo trabalhando com o Antônio Carlos. Aí está o Lucão. Chegaram a ensaiar um Lucas Silva para ele, né? O Lucão é mais nome de zagueiro. Recupera a bola o time do CRB. Tentou o Diego. Bonito lance do Jonathan. O São Paulo recupera. Pato vem buscar. O toque foi feito para fora. Veja aí como está o CRB em campo para tentar esta classificação histórica. Júlio César no gol número 1. 2 Diego Aragão. 3 Marcos Vinícius. 4 Gabriel. 6 Gleidson são os homens da defesa. 5 Olívio. 7 Aldalho. 8 Jonathan. 11 Bruno Martins no meio. O Diego Rosa número 10. O Tozinho número 9. O time de Eduardo Souza. O jogo lá foi 2-1. O Ademilson fez 1-0 para o São Paulo. Tozinho e Diego Rosa viraram o jogo para o CRB. O segundo gol saiu aos 37 do segundo tempo. Por isso o São Paulo precisa ganhar. Vai para o campo de ataque com o Pato. Tentou o Ganso. O corte foi feito. Sobrou um pé ali em cima do Ganso, mas parece que ele já está ok. Luiz Ricardo toma falta. Chegou o Cleidson e derrubou o jogador do São Paulo. Falta marcada por Ronan Marques da Rosa, que é o árbitro do jogo. Ele tem a Fernanda Colombo-Uliana e o Elton Nunes como bandeiras. O trio é de Santa Catarina. Primeira falta marcada, vai para a cobrança o time do São Paulo com o Osvaldo. Repito que é uma boa presença de público do torcedor do São Paulo aqui no estádio do Pacaembu. Vai o Osvaldo para a bola. Os jogadores do São Paulo ficam ali na entrada da área, todo mundo querendo escapar do impedimento. A cobrança foi bem alta. O toque de cabeça do Antônio Carlos. A defesa do Júlio César sem maiores problemas. E já liga o contra-ataque. Tentou pelo menos e não conseguiu. O que o Caio Ribeiro espera desse jogo? Postura do São Paulo, do CRB. A volta do Ganso. Qual é o seu primeiro panorama aí pro jogo, Caio? Boa noite, Kleber. Espero um São Paulo agressivo. Um São Paulo tomando a iniciativa, como faz agora com o Pato. E principalmente com a chegada, com a entrada do Ganso, um time mais organizado. Ficou muito claro no jogo passado do Brasileiro contra o Curitiba que não adianta só correria e movimentação. Tem que ter alguém ali no setor de criação para pensar o jogo. E esse cara eu acho que é o Ganso. Aí o Luiz Ricardo para movimentação. O Luiz Ricardo está jogando, o Douglas está machucado. Bola do Maicon para dentro da área. Afastou o Gabriel na defesa do CRB. O Souza repõe o São Paulo, briga o Luiz Ricardo, dominou o Aldalho. Aí vem buscar no meio campo o Bruno Martins. Esse camisa 11 deve ser o armador da equipe do CRB, ele não jogou lá em Maceió. Começa o São Paulo com o Antônio Carlos. Souza deu uma gingada, mas não evoluiu. Voltou para a defesa. Aí o Lucão. Chegou tirando com tudo o Gleidson. O Lucão é o Lucas Cavalcante Silva. Afonso tem apenas 18 anos de idade. Fez 18 anos em março. Pato afasta o Gabriel. O arremesso lateral é para o time do São Paulo. Eu gosto de ouvir a reação dos torcedores quando o sistema de som dos estádios anuncia as escalações das equipes. Hoje, por exemplo, o Pato, o Ganso, foram muito bem recebidos os nomes deles pelos torcedores. A torcida vibrou bastante quando o alto-falante, quando o locutor do estádio anunciou Pato, Ganso e, claro, Luiz Fabiano, Rogério, esses todo mundo sabe. Mas parece que eles ainda estão com prestígio, né? E tem que
apostar mesmo, né, Caio? Eles são jovens e sabem jogar. E merecem uma sequência, né? Precisam jogar até para se entender. O Pato chegou depois, jogou pouco com essa formação titular, gosta de receber a bola um pouco mais à frente, porque é muito rápido, tem essa característica também de recuar um pouquinho e partir com ela dominada. Então eu acho que está na hora do Muricy insistir com essa formação. O que você pode variar é o Osvaldo, aí vai no momento do jogador. Agora Ganso, Luiz Fabiano e Pato, eu insistiria. Osvaldo recebeu a bola na frente, a bandeirinha. A Fernanda demorou um pouquinho, mas a hora que ela chegou no Osvaldo, como diz aí a nova determinação, marcou um impedimento. Já a primeira palavra do Leonardo Gaciba. Ela demorou um pouquinho e marcou bem, Gaciba. Mal colocada, adiantada em relação à linha do penúltimo zagueiro. Errou feio. Estava realmente em posição muito legal o atacante de São Paulo. Está de olho aí no trio catarinense, o Leonardo Gaciba. Jogada lá pelo lado direito da defesa com o Marcos Vinícius do CRB. Soltou mal a bola, dominou o Osvaldo. Para cima do Luiz Fabiano a bola. Quando ele dominou, já vinha a marcação. Ficou difícil para o Luiz Fabiano. Outro impedimento marcado. E acho que ele marcou impedimento não na segunda bola, na bola tocada de cabeça. Me pareceu que o Bandeira deu impedimento na primeira jogada, quando o Tozinho subiu de cabeça, conseguiu ganhar e fazer o passe para o Diego. Mas pode apostar que vai sair isso aí, o CRB, viu? Essas bolas ligadas aí, uma ajeitadinha para a velocidade, principalmente do camisa 10, o Diego Rosa. Álvaro Pereira ganha mais um arremesso, o time do São Paulo. Nesse momento, por exemplo, o CRB está com todo mundo no campo de defesa. Marcação de perto, não dá espaço para o time do São Paulo. Aí na intermediária, na defesa, quase o Ganso conseguiu dominar, pensar. O Osvaldo sai do lado, vem para o meio. Abre o jogo na direita para o Luiz Ricardo. Passa e recebe o Souza. Cruzamento para a área. Cabeçada do Pato para fora. O que se percebe nesse começo, Caio, é uma mexida assim de... Os jogadores do São Paulo se mexendo bastante. O Osvaldo já apareceu no meio, o Pato na direita. Agora o Osvaldo está lá de novo na esquerda e o Ganso mexendo. É uma, né, para tentar abrir defesa fechada. A movimentação e a posse de bola, né? São Paulo tem que ter paciência hoje, sem ser devagar. Tá perdendo o jogo, perdeu o jogo de ida por 2-1 e tem 90 minutos para construir o placar. Vai enfrentar um CRB que sabe marcar e que vai, como você disse anteriormente, explorar o Diego Rosa. Esse jogador é muito rápido, camisa 10. Então ali o São Paulo tem que abrir o olho. E desentenderam-se ali o Pato e o Gleidson. A primeira jogada faltosa foi do Gleidson, nesse lance aí, ó. Ele segurou o Pato, mas depois o Pato também deu um chute no Gleidson. Por isso que eles se desentenderam e o árbitro já chegou e já deu bronca geral ali nos... Geral não, vai só nos dois, Gaciba. É uma advertência verbal para os dois jogadores. O jogo começa nervoso, né? Um jogo trucado, o CRB fazendo a sua, tentando valorizar, né, o máximo tempo, e o São Paulo querendo jogar. Falta cobrada curtinha pelo Paulo Henrique. Ganso dominou, saiu bem da marcação do Jonathan, tocou para o Luiz Ricardo. Ele contra o Gleidson. O choque houve. Faltoso. Na bola, me parece, nenhum deles pegou. Hein, Gaciba? Ou o Gleidson dá aquela reladinha na bola agora aí, ó. Parece que ele não toca na bola, mas também parece que o Luiz Ricardo também joga o corpo contra o Gleidson, né? Assim como o jogador do CRB joga o corpo contra a bola. Para mim, contato de jogo não marcaria pênalti também. Aí vem o time do São Paulo, o Maicon fez a abertura. Álvaro Pereira. Curtinho com o Osvaldo. Vem de trás o Souza. O Osvaldo prefere o Maicon. Recebe com uma marcação dupla. Agora sim o Souza pode meter na esquerda. O Álvaro Pereira tem espaço para o cruzamento. Ganha o escanteio. Esse foi preciso. Nenhum dos dois toca na bola. Um dá um carrinho e o outro joga o corpo em cima daquele que deu o carrinho. Segue, deixa, não marca nada. Escanteio para o torcedor do São Paulo se animar ainda mais no Pacaembu. Esperando o primeiro gol, o time do CRB com o empate leva a vaga para Maceió. Cobrou escanteio o Osvaldo. Subiu o Luiz Fabiano, ela sobra na direita com o Antônio Carlos. De artilheiro, ele virou ponteiro, fez o cruzamento, caiu e fez a defesa o Júlio César. Onde está o Gleidson? Estava preparado para puxar um possível contra-ataque. Ela voltou no meio. Girou bem o Olívio. Bola na direita.
Sobe com perigo Diego Aragão. Bola no meio pro Tozin. Arrumou, limpou, bateu. Não pegou forte na bola, tem uma segunda chance. E de novo não pegou firme. Nem forte com o direito, nem forte com o esquerdo. Os dois chutes não saíram bons. Mas a limpada que ele deu foi boa. O time parece ser bem arrumado, cara. É um bom time, é um time que o São Paulo vai ter que jogar bola, não é aquela coisa de entrar e golear. O São Paulo pode até tornar o jogo fácil, mas vai ter que se movimentar e jogar mais bola do que jogou no jogo de ida. O CRB foi bicampeão alagoano em 2012 e 2013 e esse ano foi vice-campeão. Perdeu a final para o Coruripe. O CRB, que é de 1912, tem 27 títulos alagoanos na história. O CSA é o maior vencedor lá de Alagoas com 37. E chegou esse ano também às quartas de final da Copa do Nordeste. O Clube de Regatas Brasil de Maceió. Tem falta para cobrar. Vem de trás o Marcos Vinícius. Leve desvio do Tozin. A chance de novo do CRB. Apareceu o Gleidson com perigo para tentar o passe de cabeça lá para o meio da área. Voltou para a equipe alagoana. O passe do Jonathan não foi bom, ele deu de presente para o Luiz Ricardo. Ganso. Bem cercado, bem marcado. O juiz marcou a falta em cima dele. Para protestos do Eduardo Souza, o técnico do CRB, que estava ali pertinho. O juiz já deu uma passada lá. Ele dá marcação dupla em cima dele. O árbitro, o Ronan Marques da Rosa, e o quarto árbitro, o Rafael Klaus, já chegaram os dois em cima do Eduardo Souza, o técnico do CRB. Rogério está jogando com o Antônio Carlos. O relógio já vai caminhando para 12 minutos. Então, o empate é do CRB, a vitória do CRB, evidentemente, é da equipe alagoana. Se o São Paulo ganhar o jogo por 1-0, o São Paulo se classifica porque os dois farão 3 pontos, 0 de saldo, e o São Paulo marcou um gol na casa do adversário. Então, 1-0 serve para o São Paulo. Vem o Ganso. Dividiu com ele o Marcos Vinícius. Tentou e não conseguiu escapar. O Aldalho. O São Paulo recupera. Álvaro Pereira. Levou até o Oswaldo. Dominou. Fez o cruzamento. Acabou chutando em cima do adversário. E na entrada da área, o Bruno tira para o CRB. Se o São Paulo vencer o jogo por 2-1, a decisão vai para as penalidades máximas. Só 2-1 para o São Paulo leva a decisão para os pênaltis. Oswaldo tenta fazer fila. Ficou no chão. O juiz deu falta. De novo com direito a uma reclamação. Agora do zagueiro Marcos Vinícius. Foram dois em cima dele. Gaciba, ele se livra do primeiro. Aí chegam o Marcos Aragão, o Diego Aragão e o Marcos Vinícius. Houve a falta? Diego Aragão não visa a bola, não combate a bola. Vai no corpo do jogador, falta bem marcada. E perigosa. Aí o Júlio César, que é aquele Júlio César que passou muito tempo defendendo o gol do Santo André, capitão do time do CRB, ele arruma uma barreira só de 2 homens. Ultimamente, poucas vezes você vê um jogador arriscar um chute direto pro gol. Em outros tempos dali, tinha cara que mandava direto pro gol. O Ganso vai cruzar na área. E a defesa tirou com o Olívio. Na briga pelo rebote, o São Paulo ganha com Maicon. O Luiz Ricardo se mandou, o Maicon abriu. Antônio Carlos, agora sim chega o Luiz Ricardo. Disputa pelo alto. A bola foi pro chão, Luiz Ricardo continua brigando. Brigou e brigou bem. Conseguiu até um espaço para chutar no gol, o Gabriel travou. Volta pro zagueiro, Gabriel faz o lançamento, buscando o Tozin. Briga pelo alto com ele e agora vence a disputa pelo alto o Lucão. O Maicon tranquilizou com o Rogério. Diga, Bel. Você falou agora há pouco sobre a possibilidade da decisão por pênaltis. O Pato falou sobre isso ontem, né? Foi lembrado daquela do Corinthians contra o Grêmio. Falou que vai bater. E você acha que ele falou que vai dar cavadinha ou vai chutar forte? O que você acha? Fechar o olho e encher o pé. Exatamente. Só não vai fechar o olho. Ele que deu o passe agora para o Luiz Fabiano, que estava em posição de impedimento. 2-1 é o único resultado, 2-1 para o São Paulo, que leva para os pênaltis. Se for 3-2 para o São Paulo, 4-3 para o São Paulo, aí se classifica o CRB. E, obviamente, o São Paulo se classifica se vencer por 2 gols ou mais de diferença. E não tinha motivo para reclamar desse impedimento, não, né? Muito impedido. Assim como estava muito legal no primeiro lance, agora muito impedido. O time do São Paulo começa outra vez no meio, Maicon.
Souza limpa. Bola na esquerda, Álvaro Pereira. Álvaro Pereira foi, o Oswaldo vem para receber. E ganha um arremesso lateral. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectando você com a seleção. O São Paulo como marca a saída de bola e faz muito bem, tem que marcar mesmo. Foi falta em cima do Oswaldo. Uma reclamadinha de Diego Aragão, mas ele não chegou dando um rapa no Oswaldo. Na verdade, o Diego Aragão, até tive a sensação que ele está reclamando com a defesa. Tá reclamando com os defensores, porque a falta é muito clara, né? Atinge somente a canela do jogador. Acho que ele reclamou mais da liberdade do Oswaldo para seus colegas. O Oswaldo fica no chão, o São Paulo está entendendo o que tem que fazer, né, Caio? Se o CRB está na dele, quietinho na defesa, quando não sai quebrando a bola, chutando a bola para frente, São Paulo tem que tentar tomar a bola como fez agora. Adiantando a marcação, você está muito mais próximo numa roubada, como aconteceu nesse lance, do gol do adversário. São Paulo tem um bom início de jogo até aqui, pelo menos na questão da postura tática. Essa será que vai direto pro gol? Partiu o Pato, bateu direto pro gol, bateu muito por cima. Agora, para quem está torcendo pro CRB, o CRB não pode sair curtinho assim, né? Melhor quebrar logo, mandar para longe, né? Claro, joga aqui na frente em cima do Tozinho e briga pela segunda bola. Esse aí é o Eduardo Souza, o técnico da equipe alagoana. Chamou a atenção dos jogadores, do Jonathan. Pediu calma na hora da conclusão. Ele disse o seguinte: já tivemos 2 chances, temos que ter calma para aproveitá-las. Ele tem razão. Você falou no começo que ia jogar por uma bola. Não teve ainda aquela bola, mas quase 2 bolas teve. Partiu o Pato. Fez o cruzamento na área para o Luiz Fabiano, passou por ele, o Oswaldo tenta aproveitar ainda, não deixou o Diego Aragão. O São Paulo fica com o arremesso. Álvaro Pereira, esse grito de saia do Júlio César para a defesa do CRB sair de dentro da área. Souza. Ele outra vez com o uruguaio Álvaro Pereira. Mais um que estará na Copa do Mundo, provavelmente, né? Estará na Copa do Mundo do Brasil, defendendo o Uruguai. Copa que começa dia 12 de junho. Hoje você sabe, claro que sabe. Os 23 da seleção foram anunciados. Cruza Luiz Ricardo. Bola genialmente venenosa. E o Oswaldo cabeceia pro gol. Oswaldo. Gol do São Paulo. O genialmente pode até ser um exagero. Eu não sei se ele cruzou essa bola com essa tamanha má intenção. O vacilão da jogada, quem bobeou foi o Júnior, né? Mas é uma bola difícil, porque ela cai, o goleiro não consegue abraçar, não consegue agarrar, não consegue tirar com o pé, ele ficou no meio do caminho, do jeito que vinha, meio tira o corpo do Marcos Vinícius para não fazer um gol contra. Aí ela toca na grama e caprichosa, sobra na altura exata. Não precisou nem pular muito o Oswaldo. Tocou de cabeça pro fundo do gol. E o camisa 17 do São Paulo abre o placar aos 18 minutos. O São Paulo faz o gol que neste momento dá a ele a classificação. E deve não, né? Vai obrigar o time do CRB a mudar pelo menos um pouquinho. Mas o São Paulo continua apertando. Você acha que goleiro vai pedir a proibição desse tipo de cruzamento? É méritos dele. Não tinha o que fazer no lance. Você falou muito bem, o Marcos Vinícius ainda fica com medo de fazer o gol contra e acaba tirando a perna. Uma jogada muito bem construída, que começa com o Maicon fazendo 2 com o Luiz Fabiano. Vai lá, cara. Lucão no corte. Que passa pelo Ganso, que é o cara que tem que achar o espaço vazio, e ele encontra o Luiz Ricardo, que nesse início de jogo me parece ser uma ótima alternativa aqui pelo lado direito. Bom jogador, né? Desejado por muitos, contratado pelo São Paulo, fez ano bom na Portuguesa. No São Paulo ainda não ganhou o lugar dele. E o Douglas vinha jogando bem.
E vai ter uma sequência com essa lesão do Douglas, né? E começa muito bem a partida. O que ele tem de melhor é justamente o apoio. Então cabe ao Muricy criar um posicionamento para que dê retaguarda para que eles possam se mandar. 1-0 para o São Paulo. Você acha que o CRB vai sair ou mais ou menos? Mais ou menos. 1-0. No entanto, se o CRB sair mais ou menos, 1-0, classifica o time do São Paulo. O mais provável é que o CRB continue jogando por aquela bola. Bate o tiro de meta, o Júlio César jogou lá na frente, ela passou pelo Bruno. O São Paulo de novo com o Paulo Henrique Ganso. Segurou, tocou o Luiz Fabiano, saiu da marcação, foi derrubado pelo Marcos Vinícius. E agora foi a vez do Gabriel dar uma boa reclamada com o árbitro, o Ronan Marques da Rosa. CRB, pelo jeito, tá achando que toda dividida o juiz marca falta. Mas as faltas estão bem marcadas e essa passa do limite de uma falta de jogo. Se é um pisão feito com a sola da chuteira no tornozelo do Luiz Fabiano, merecia ter uma punição mais grave. A 9ª do jogo, a 7ª do CRB, e foi exatamente a reclamação do Luiz Fabiano. Chegou pisando. Ele está querendo o cartão amarelo para o Marcos Vinícius. Falta cobrada curtinha pelo time do São Paulo. O Ganso agora ele tentou esticar para o Luiz Fabiano, chegou tirando, chegou jogando para longe o zagueiro Gabriel. Amanhã, não perca mais um capítulo da sua nova novela das 7, Geração Brasil. Globo, a gente se liga em você. Itaú, sua torcida, isso muda o jogo. Vai jogando aí o time do CRB com o Tozinho. O arremesso lateral é para a equipe do CRB. Pode ser que saia só um pouquinho, mas agora, por exemplo, já vem com todo mundo. São 7 jogadores, agora os 10 jogadores no campo de ataque. E o São Paulo louco para armar um contra-golpe. Porque na verdade, Caio, se o CRB tomar o segundo, ele continua precisando de um gol. Aí não mais para se classificar, mas para tentar uns pênaltis. E é um time que não estava fazendo uma retranca, segurando o jogo, querendo jogar pelo 0-0. Estava com uma postura um pouco mais defensiva, mas já tinha chegado umas 2 vezes com perigo. Por isso que eu acho que não vai mudar tanto a postura dentro de campo. Vai quando tiver essa oportunidade, por exemplo, de mandar o pessoal para dentro da área. Na metade do primeiro tempo, o arremesso do Diego Aragão lá para dentro da área. Voltou. E ele pode, de novo, tentar o cruzamento com as mãos. Lá vem ela. Agora o Pereira afastou. Chegou brigando pelo rebote o Olívio. Ganhou o Luiz Fabiano. Dividiu. Na bola espirrada, Olívio. São Paulo já vai fazer uma bafa para cima do Marcos Vinícius. Então ele bateu para frente. E chegou firme mais uma vez o Álvaro Pereira. Esse caiu rapidamente nas graças do torcedor do São Paulo. Por essa disposição e pela qualidade que tem como lateral esquerdo. A disposição contagia o grupo, mas precisa melhorar um pouquinho no cruzamento. Chega com facilidade ao fundo, mas está errando essa última bola. A cornetada, só para identificar, foi de Caio Ribeiro. Rogério. Joga a bola no Luiz Ricardo. Olha como já adiantou a marcação o time do CRB. Diego Rosa deu trabalho para o Luiz Ricardo. Quase o CRB recupera. O Lucão veio na ajuda. Não recuperou com a bola rolando, mas forçou o erro do São Paulo. Ganhou o arremesso lateral e fica no campo de ataque do CRB. Mais um. Outra vez na reposição. Diego Rosa briga com o Luiz Ricardo. Bateu para frente o Lucão. Jonathan, Gleidson. Sem timidez, o CRB vai embora. Vem o Maicon, chegou decidido. Tomou a bola. Ele próprio no contra-ataque. A bandeira, ela está dando já pressão de impedimento. Ela está fazendo, ela está esperando
o jogador pegar na bola para marcar o impedimento. O Muricy está dizendo que não estava impedindo. Ele está dizendo que a bola não saiu, que a bola não saiu. Eu achei que ela ia marcar impedimento, aí ela marcou a saída de bola. Ela marcou impedimento. O Muricy pode até dizer que a bola não saiu, mas ela não marcou saída de bola. Por isso que ela marcou impedimento. Que ela espera o contato do Luiz Fabiano com a bola para marcar impedimento. E é importante deixar claro, não há essa necessidade. Somente o Luiz Fabiano está indo para a bola. Quando há a possibilidade de um segundo jogador em posição legal poder participar do lance, aí sim, espera até o final. E depois, se a gente conseguir, não sei se pelo lugar dá para mostrar, a bandeira marcou. Tá aí, ó, ela marcou impedimento. E de forma questão se ele sai do campo de defesa. Exatamente, de forma completamente equivocada de novo. O Luiz Fabiano está no campo de defesa e a gente viu ela fazendo um gesto pro Luiz Fabiano, como quem diz: você estava com o tronco inclinado para frente em relação à linha do meio campo. Errou de novo, ela que foi promovida essa semana por quadro aspirante à FIFA. Alta cobrada pelo time do CRB, a bola vai também venenosa. Afastou a defesa do São Paulo, Souza estava lá, Jonathan, agora foi a vez do Lucão tirar. Então, só para deixar bem claro, apesar da bronca do Muricy lá, a bola não saiu não, a bandeira, a Fernanda Uliana marcou posição de impedimento do Luiz Fabiano, já disse que o Gaciba marcou errado. Foi o Muricy, todo o banco de reservas aqui, todos levantaram indignados, achando que ela tinha marcado a saída de bola. Que ela ainda não sabe que não estava impedido. E a resposta é assim: eu não marquei saída de bola, eu dei impedimento, aí os caras iam ficar quietos. Quando o pessoal souber, mas também não estava impedido. Cruzamento para a área, Rogério vai lá em cima, dá um soco, foi falta do Rogério. Acabou sendo uma entrada muito dura do Gabriel. Os dois zagueiros do CRB, eles chegam com tudo. Eles não têm muito freio, não. Claro que o Gabriel não foi para pegar o Rogério, mas é aquela trombada, né, Gaciba, que não dá para evitar, porque o cara vai para tentar a cabeçada e o goleiro, para tirar, fica mais desprotegido. Eu achei até foi forte visualmente, mas o jogador até tá olhando para a bola, tá de costas em relação ao goleiro. Achei que somente nesta, não houve maldade. Olha aí alguns resultados da Copa do Brasil, ó. Quarta-feira, com bastante jogo pela Copa do Brasil. A gente já confere aí pra você. Bragantino 2, Figueirense 1. O Bragantino ganhou do Figueirense, fala desse jogo já já. Nós tivemos ainda hoje, ó, o Asa ganhando do Avaí por 3-2. O Malucelli perdeu do Novo Hamburgo por 2-0 e o Novo Hamburgo se classificou, eliminou o jogo de volta. ABC e Atlético de Goiás empataram por 1-1. Resultados finais da Copa do Brasil. O Vasco está ganhando do 13 por 1-0. Essa partida está no primeiro tempo e o Vasco com esse resultado se classifica. Aquele jogo do Avaí, quem se classificar daquele jogo vai pegar o Palmeiras. Quem se classificar do jogo do Avaí vai pegar o Palmeiras, que está jogando e empatando com o Sampaio Correia. E o São Paulo vai pegar o classificado de Bragantino e Figueirense. Foi 2-1 para o Bragantino, como você viu. Só que o São Paulo vai parar para a Copa do Mundo e não vai saber o adversário, porque o jogo está marcado, o segundo jogo, lá para julho. Então o São Paulo vai treinar para o Brasileiro, para a Copa do Brasil, mas sem saber qual será o seu próximo adversário. Se machucou bem o Rogério, hein? O problema não foi nem o choque, foi a queda, quer ver? Você vê a atenção do médico de São Paulo, é com o rosto, com a cabeça do Rogério. Está ali conversando com o médico. Na trombada, quando ele caiu, ele bateu a cabeça, ó. Ele ficou completamente sem defesa e bateu a cabeça, o lado direito da cabeça, bateu firme ali no chão. Por isso, um atendimento mais demorado ao Rogério Ceni, claro, o árbitro tomando as precauções todas. Gol de empate do 13 no Rio, 1-1, Vasco e 13, acaba de empatar o time do 13. E outro resultado final, outro classificado para a próxima fase. O classificado fez... O Ceará fez 4-1 no Parnaíba do Piauí. Esse era o jogo de volta da primeira fase. 4-1, o Ceará está na segunda fase. Vai enfrentar o Chapecoense na sequência. Kleber? O Denis fica ali na expectativa, parece que vai para o aquecimento. Diga, Bel. Estão observando ainda, mas já começa a fazer um alongamento aqui o Denis, enquanto o Rogério é atendido.
Sobre o gol do Osvaldo, acho que o Caio pode até falar um pouco mais claro a importância do gol para o jogo de hoje, mas também especificamente para o Osvaldo, porque com a chegada do Allan Kardec já começam as especulações como ou onde vai entrar o Allan Kardec, no lugar de quem, e o Osvaldo, claro, é um dos candidatos aí a perder a vaga no time titular. Isso é a importância dele estar se dentando, né? Esse aí é o gol, ó. Boa bola. E ele bateu com veneno, né? Você vê, ele tocou do lado de dentro do pé assim, ela saiu toda cheia de curva, saiu do goleiro, foi tirando do goleiro, ficou numa situação ruim o Júlio César. Aí o Osvaldo só precisou ficar na ponta dos pés para fazer. E é claro que a observação do Abel, né, Caio? O jogador sabe. Vai ser só depois da Copa. Vai parar, né? O cara sabe que vai rolar uma concorrência forte. E eu acho que isso é o mais importante, você ter essa concorrência interna, ninguém se sentir dono da posição. Isso serve para o Osvaldo, mas serve também para o Luiz Fabiano, para o Pato e para o Ganso. Ou mostra futebol, ou agora tem jogador no mesmo nível para entrar e tomar conta da posição. Continua preocupado ali o médico do São Paulo, com o Rogério, ele está meio cabisbaixo, pelo jeito ainda meio zonzo, o Denis no aquecimento. Aproveitar que o Caio estava com a palavra para convidar aqui o torcedor ligado no Futebol da Globo, que navega pela internet e vem lá de Maceió, a terra do CRB do Leonardo. Veja como é. Ele estava no Corinthians e ninguém falava mais. Ele veio para São Paulo, fez uns gols e tal. Ele merecia a chance. E hoje você vendo avaliações da convocação do Luiz Felipe, algumas pessoas ainda lembram do Pato. Outros dizem que ele não tinha a menor possibilidade de ser convocado para essa Copa do Mundo do Brasil. O que você pensa, Caio? Eu acho que ele não merecia a chance. É um bom jogador, é um cara extremamente talentoso e que tem um bom início com a camisa do São Paulo. Mas pensando em seleção brasileira, pensando naquele Pato de início de carreira de Internacional de Porto Alegre, de Milan, de passagem até pela própria seleção, ainda precisa evoluir bastante. Essa Copa do Mundo, o Pato já perdeu. Ele fez 2 gols em 6 jogos pelo São Paulo. E está só com 24 anos. Tudo bem com o Rogério, aparentemente. Tomara que esteja mesmo. O goleiro de São Paulo demorou bastante para se recuperar, bateu a cabeça no chão, mas está aí em campo. O arremesso lateral para o time do São Paulo. O jogo vai para 32 minutos. 1-0, o São Paulo vence. O gol foi marcado pelo Osvaldo. Esse resultado classifica o São Paulo. Alexandre Pato. Vem a marcação em cima dele. O juiz marca em cima, fica perto. E quase todo choque ele está entendendo como faltou. Esse foi o lance do Gleidson em cima do Pato. Eles que já se desentenderam na partida. Aí o Souza. Luiz Ricardo. O Pato tentou, não conseguiu se livrar da marcação. Diego Rosa pega a sobra. Tenta arrancar para cima da marcação. Era muita gente em cima dele. O Souza ganhou. O Diego ainda apertou. Se esforça o CRB. Recupera a bola com o Bruno. A virada de jogo do Olívio. Se manda agora lá pela direita o Diego Aragão. Acabou não fazendo o passe que gostaria. O time do CRB chega, não tem impedimento em lateral. O Diego Aragão já mostrou que bate arremesso forte. A defesa do São Paulo deu um mole agora e o Diego Aragão ficou louco da vida com o Tozinho. O Diego queria que o Tozinho dominasse e já batesse, não desse balãozinho dentro da área, né? Chapeuzinho a essa hora. Mais um vacilo e tanto da defesa do São Paulo. Vai para a cobrança de escanteio o time do CRB. Foi lá em cima Lucão e afastou. Tenta puxar o contra-ataque o Osvaldo. A dividida. Gleidson. A defesa aí chega bem. Você acha que o torcedor do São Paulo lembrou do Ronaldinho Gaúcho lá no Estádio Independência? Arremesso lateral? Foi a primeira coisa que me veio à cabeça também, cara. E agora você já sabe que o cara joga a bola longe. É aí o Ganso. Também recebeu um arremesso lateral. Foi tocado pelo Olívio. Falta para o São Paulo. A gente tá lembrando, cara, daquele arremesso que o Marcos Rocha bate, né? O Ronaldinho tá na ponta direita, impedimento. Não tem impedimento em lateral. E ele cruza pro Jô, se eu não me engano, fazer o gol. Atlético e São Paulo pela Libertadores do ano passado. Agora foi a vez
do contra-veneno. Um arremesso rapidamente cobrado para o Ganso, uma falta perigosa para o São Paulo cobrar. O Oswaldo disse, o Souza disse para o Oswaldo como ele quer a cobrança. Partiu o Oswaldo. Cobrança mais aberta. Diego Rosa era o único jogador um pouco mais à frente do time do CRB. O Luiz Ricardo dominou. Álvaro Pereira jogou lá pra briga e o Júlio César pega. Globo, a gente se liga em você. Skol, a vida manda quadrado, você devolve redondo. Sai jogando de novo o time do CRB com o São Paulo apertando na marcação e o Luiz Ricardo cometeu a falta. Zagueiro Gabriel. Mais o lançamento. Toque de cabeça do Tozinho. Nem pensou o Álvaro Pereira. Apertava o Audálio. Bola para longe. Domingo tem São Paulo e Corinthians. O jogo vai ser em Barueri. Manda do São Paulo. Aí você sabe, né? O Pato não pode jogar e também o Jadson não pode jogar. Isso pelo Campeonato Brasileiro, claro. Souza tocou a bola para o Oswaldo. Passou o Luiz Ricardo. Souza se apresenta outra vez. O Oswaldo segurou. Resolveu jogar no meio com o Ganso. Ele viu a movimentação do Pato. Fez o passe nas costas da zaga. A bandeira já marcou posição irregular. Melhor para ela que o Pato dominou e chutou para fora. Mas o lance já estava parado. Outra vez a Fernanda Oliana marcou a posição de impedimento. Tá caindo cada pedreira na mão dela e os olhos dela não estão muito felizes, Gaciba. Uma noite bem infeliz. Noite bem infeliz da assistente. Esse foi o lance mais difícil dos três. Foram três, né? Mas os outros dois muito simples. Esse um pouco mais difícil. Três impedimentos mal marcados. E o São Paulo agora enfrenta o ataque do CRB. O chute do Jonathan, bola para fora. O CRB ganhou só uma vez do São Paulo. Não é um confronto de muitos jogos. São apenas 5. A vitória do CRB foi exatamente nessa Copa do Brasil por 2-1 lá. Aconteceu um empate em um amistoso, essa vitória do CRB pela Copa do Brasil e outros 3 confrontos pelo Campeonato Brasileiro, todos eles vencidos pelo São Paulo. Gabriel ganhou um arremesso lateral. O Diego Rosa, aquele camisa 10 que você viu, ele foi revelado pelo Juventude e jogou no Vasco da Gama. Também jogou na Ponte Preta. Passou pelo Paulista. Um jogador de só 25 anos, mas bem rodado, de experiências importantes. Agora teve uma confusão ali. O Gabriel acertou o Luiz Fabiano, não sei se foi sem querer, mas acertou. Exato. Como a gente estava vendo aqui, o Luiz Fabiano agora fica com a mão no rosto. A torcida do São Paulo imediatamente protestou. O Muricy Ramalho vai protestar também com o quarto árbitro. O Luiz Fabiano vem conversar com o quarto árbitro, com o Rafael Claus, que aí está. O Luiz Fabiano se levantou rapidamente, o que talvez signifique dizer que se houve a pancada, pode não ter sido tão forte, mas ele caiu na hora. Vamos ver, olha lá, ó. Então, Gaciba, o que é isso aí? É um quase puxão, uma tentativa de puxão, uma tentativa de soco? Eu gostaria de ver, realmente ele joga o braço em relação ao Luiz Fabiano, revidando um contato físico que aconteceu do Luiz Fabiano com as costas do zagueiro. É bom ver em velocidade normal, para a gente conseguir ter uma dimensão da intensidade que aconteceu. Agora, o zagueiro podia ter jogado mais limpo, poderia. Ele joga o braço, né? E o árbitro não falou nada, nem para um nem para outro. Olha o time do CRB chegando. Tem a chance do gol, Tozinho, Rogério. É
De novo o CRB chega, criou oportunidade. É um time que quando chega, ó, ganhou pelo alto o Diego do Luiz Ricardo. Um espaço que o Tosin teve na marcação do Lucão. Trabalho pro Rogério. O que mostra, Caio, que o jogo pode até estar mais pro São Paulo, mas longe de estar tranquilo, né? Não, São Paulo é um pouco superior porque controla mais o jogo, mas todas as vezes que o CRB chegou com perigo. Chegou e definiu o lance com um chute de fora da área ou um preciosismo, como foi no lance anterior daquele do Tozinho que tentou dar um chapéu. Mas é uma equipe que tem qualidade do meio para frente. E o São Paulo já não tem aquele ímpeto inicial. Bruno tenta, o corte foi feito e a bola vai para fora. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, cheirinho prolongado o dia todo. Brigou ali pela direita o Bruno, a bola acabou batendo nele, foi para fora. A reposição é pro time do São Paulo. Hoje, depois do Jornal da Globo. O Jornal da Globo começa logo depois do futebol. E na sequência do Jornal da Globo, os convidados e atrações do programa do jogo. São Paulo 1-0, gol de Osvaldo. 1-0 basta. Mas é lógico que deixa o torcedor do CRB com boa dose de esperança, até pelas chances que o CRB criou. E do São Paulo, sabe que o resultado dá a classificação, mas fica um pouco apreensivo no estádio do Pacaembu. Lançamento para o Diego Rosa, ele vai na corrida. Chegou com ele o Lucão, teve tranquilidade para girar. Aí o Gabriel recupera pelo CRB. Bruno tocou um pouco mais atrás para o Gleidson, daí mais atrás ainda para o Júlio César. A bola foi um pouco curta do Gleidson. Arriscado o jeito de sair, mas confiante do time do CRB. Mas a bola chega do Diego Aragão. Falta em cima dele. Pato derrubou o lateral Diego Aragão. O jogo ficou 5 minutos parado para o atendimento do Rogério. Vem embora o time do São Paulo com o Álvaro Pereira, botou na frente e arranca. Acompanhado pelo Aldali. Pato, lançamento para o Luiz Fabiano. Ela marcou de novo o impedimento. Agora fica todo mundo olhando. Agora, parece que o Luiz Fabiano está impedido, mas fica todo mundo esperando. Ela vai levantar a bandeira ou não vai? Ela vai levantar a bandeira ou não vai? Esse tá. Esse deu para ver aqui de cima que o Luiz Fabiano partiu anteriormente ao lançamento, acertou ao assistente. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, agende a sua visita ao Tour da Taça. Proteção feita pelo Luiz Ricardo. Tiro de meta para a equipe do São Paulo. Você falou que o São Paulo diminuiu um pouco o ritmo, foi isso? Até em função da boa qualidade do CRB, que saiu um pouquinho mais para o jogo, né? Não chega a sufocar o São Paulo, mas procura construir a jogada e chegar com perigo. Agora, o São Paulo já não faz mais aquela marcação sob pressão, já não consegue inibir a saída de bola do CRB, que me parece sair com um pouco mais de tranquilidade. 4 minutos de acréscimo. Vai dar 4 minutos então. O árbitro Ronan Marques da Rosa. Diego. Dominou o Diego Rosa, fez o lançamento, bola pro Tozinho. Dominou na intenção. Ela escapou e ele perdeu o controle. Você falou que eu cornetei aquela hora o Álvaro, realmente ele precisa melhorar um pouquinho o cruzamento, mas faz uma cobertura fantástica. Ele sabe trabalhar as costas do zagueiro, né? Fechar ali por dentro e isso é sempre uma tranquilidade. Bobeada na saída de bola do time do CRB. Quase que o Maicon vai lá pra dentro do gol. Foi, se eu não me engano, o Bruno que bobeou. Aliás, não é a primeira vez que o CRB tenta sair curtinho, tenta sair tocando e acaba perdendo a bola. Quase que o Maicon foi lá pra dentro. Ele se empolgou com o balãozinho que deu no Pato. Depois quase complicou tudo pro time de Alagoas. Ficou no chão
olhou para o juiz, queria falta o Aldalho e o juiz não deu. Então o São Paulo começa outra vez. Maicon. Antônio Carlos. Lançamento para o Alexandre Pato. Agora em posição legal. Recebeu. Encara a marcação. Protege bem. Joga atrás com Souza. Voltou a bola para o meio campo o time do São Paulo. E também já recompôs a sua defesa o CRB. Bom toque de primeira do Osvaldo. Para a subida do Luiz Ricardo. O Diego Rosa acompanha. Luiz Ricardo jogou no meio. Ganso. Souza. Pareceu ter se jogado o Souza. Ainda ele mesmo. Briga, disputa, perde. O Diego toca. E pareceu ter sido puxado pelo Ganso. O juiz deixou seguir. Ficou tudo em casa. Quase em casa. O lançamento não foi bem do Marcos Vinícius. Tá uma briga da defesa do CRB, principalmente os dois zagueiros, com o Luiz Fabiano. O Fabiano agora caiu, queria falta, o juiz não deu. Agora ele vai dar. Falta do Osvaldo. E as reclamações vão crescendo, vão crescendo. O Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, a escolha que faz a diferença. Aquela do Luiz Fabiano foi falta? Sim. Como essa também foi falta. As duas faltas existiram. Na verdade, ele acaba apontando a bola, mas para tocar a bola, tocou a perna do Luiz Fabiano primeiro. Não foi uma boa arbitragem no primeiro tempo, não, cara. O torcedor do São Paulo comentou junto com você a arbitragem. Falta cobrada pelo Bruno, lá em cima Rogério para fazer a intervenção. Segurou firme. Já ligou pro Pato. Boa jogada com o Álvaro Pereira. Chegou firme na marcação e recuperou o Marcos Vinícius. Então o CRB tenta de novo, não consegue. O arremesso lateral fica para a equipe alagoana. Quase 47 minutos, 1-0 para o São Paulo no primeiro tempo. Faz o lançamento o Marcos Vinícius. Diego estava impedido. Ele não conseguiu dominar, mas o bandeirinha, o Elton Nunes, já tinha marcado a posição irregular do camisa 10, Diego Rosa, do CRB. Esse, sem dúvida. Esse talvez bem mais difícil dos outros, mas mandou bem, Godão. São Paulo está participando pela 14ª vez da Copa do Brasil. Olha o recado aí do Souza. Não foi tão para dentro, jogou a bola para Alexandre Pato. O Pato vê a aproximação do Maicon. O Souza ficou aberto na esquerda, a bola para ele. Álvaro Pereira. Toque de primeira do Maicon. Chegou firme o Diego. É a 14ª participação do São Paulo na Copa do Brasil. Em 8 oportunidades, o São Paulo avançou de fase depois de perder o primeiro jogo. Está acontecendo a mesma coisa com esse resultado de 1-0. Luiz Fabiano pode fazer o segundo. Pega Júlio César. E mais uma vacilada na saída de bola do CRB. Nem na saída de bola, né? Se enroscou com a bola o Marcos Vinícius. Luiz Fabiano teve uma grande chance, ficou cara a cara com o Júlio César, o goleiro pegou. Volta a bola para o Antônio Carlos. Vamos nos aproximando dos 49 minutos. Os 4 minutos que o árbitro definiu como tempo de acréscimo de recuperação nesse primeiro tempo. Rogério. Foi forte demais o lançamento. Vai brigar ainda o Osvaldo. Chegou o Júlio César. Vai levando o Gabriel. Tocou no Diego. Deve ser o último ataque do primeiro tempo. Jonathan. Com o Bruno. Olha para a área. Não cruza. Ficou tocando bola o CRB.
Deu 49, apita o final do primeiro tempo o árbitro.